todos com a graça e a paz do nosso Deus. Grande alegria que a gente tem de poder cultuar, servir o nosso Deus no dia que Ele mesmo fez, separado justamente para esse propósito. E dentro do nosso calendário nacional, nós há poucos dias, estamos ainda no feriado de Corpus Christi, e inclusive tem no boletim da igreja, disponível no site e no aplicativo da igreja, uma nota histórica falando um pouco a respeito desse feriado, o que ele representa e o significado que ele tem para nós hoje reformados, porque ele trata exclusivamente e dentro a respeito do que se entende do corpo e do sangue de Cristo, a Eucaristia, para nós a ceia. E dentro desse intuito, eu gostaria que a gente pudesse meditar um pouco a respeito disso, do corpo de Cristo, na verdade de um banquete que é oferecido para todos nós. Eu quero convidar para que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 14, nós leremos dos versículos 15 a 24, e diz assim, a santa, infalível e inerrante palavra de Deus. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, bendito Pai, obrigado por Tua palavra, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos desfrutar da Tua presença, da Tua santa presença por meio de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque um dia nos foi oferecido um grande banquete, através daquilo que Cristo Jesus fez mediante o derramar do seu sangue e o seu corpo pendurado naquele madeiro. Obrigado, Pai, porque nós temos a esperança de que um dia estaremos à ceia das bodas do Cordeiro. Obrigado porque um dia Jesus vai voltar para nos buscar e estaremos por toda a eternidade desfrutando, ó Pai, dessas alegrias perpetuamente. Pai, perdoa-nos porque muitas vezes temos nos escusado, temos arrumado motivos para não desfrutar da Tua santa presença, mas instrua-nos nesse momento, dá-nos o desejo de poder estar diante do Senhor a cada momento da nossa vida, ó Pai, e podermos nos deliciar diante de tudo isso que o Senhor tem nos oferecido. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Se tem uma coisa que crente gosta de fazer, é comer. Pega as nossas reuniões, estudo bíblico. Agora a gente não está tendo mais tanto estudo bíblico assim, Mas nosso estudo bíblico, o que tem depois da reunião? Comida. Claro, e não é só crente, Todo mundo gosta disso. Diante de comemorações, celebrações, vitórias, qualquer reunião que a gente tem, comida. E é interessante que a gente vive um tempo em que o só comer já não é bastante. Agora os restaurantes oferecem experiências. Eu acho que isso tem muito a ver com o tempo que a gente vive. Mas agora tem alguns slogans de restaurantes que falam, a gente não só vende comida, nós te proporcionamos experiências. Tem muito tour gastronômico, isso é coisa, eu imagino que seja recente. Você vai para alguma cidade experimentar comida, você vai para uma fazenda experimentar uma comida bem caseira.
compartilhar refeições com pessoas locais, com os locais daquela cidade, festivais gastronômicos, comidas de rua. Há pouco tempo nós tivemos aqueles food trucks, tudo envolvido comida, porque a gente gosta muito disso. E eu dou graças a Deus porque Ele nos fez assim. Porque já imaginou se Ele tivesse nos feito talvez como plantas, que a gente só precisasse de alguns nutrientes, ficava no sol e estava tudo resolvido. Tem gente que ainda tenta viver dessa forma, né? Mas Deus não nos fez assim. É muito bom a gente poder desfrutar de uma bela refeição. E graças a Deus por isso, que Ele nos fez sensitivos, né? Para desfrutar de gostos, sabores. E é interessante que a Bíblia realmente fala muito sobre isso, desde o seu início até o seu final. A Bíblia está falando de refeições, de comida, porque isso é importante dentro do reino de Deus. E eu quero mostrar isso para vocês nessa manhã. Vamos ver, por exemplo, a Gênesis capítulo 1, 29, quando Deus cria todas as coisas. Não precisa abrir sua Bíblia. Quando Deus cria todas as coisas, Ele estipula a primeira dieta, né? O primeiro regime alimentar, quando Ele diz: e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para o seu mantimento. Deus estipulando já esse primeiro regime alimentar da humanidade. Foi um alimento proibido, que representou a queda e a entrada do pecado e a morte do mundo, porque Deus falou: de tudo isso que você pode comer, exceto desse fruto. E então, homem e mulher tomaram e comeram. Foi justamente representado por uma questão de alimentos, em que houve o primeiro homicídio em toda a história da humanidade. E assim a gente continua logo após o dilúvio, quando havia pouca vegetação. Agora em Gênesis 9, Deus muda um pouco esse regime alimentar e fala: agora não só de todas as ervas, sementes, agora de todos os animais você pode desfrutar. Está falando de alimentação logo após o dilúvio, quando não havia mais vegetação, tudo precisava ser restaurado dentro da criação. Esaú vendeu seu direito de primogenitura por um prato de comidas. A saída do povo de Israel do cativeiro do Egito foi marcado por uma refeição pascal. Um dos grandes milagres da caminhada deste povo no deserto foi descer maná do céu e depois de um tempo, aves que foram dadas a eles. Um dos grandes milagres. Daniel também é conhecido como aquele que não se contaminou com as iguarias do rei, mas ele tinha uma dieta completamente particular, envolvendo comida. O filho pródigo, ao voltar para casa, recebido com um banquete. E banquete faz parte do povo de Israel de forma constante. Pega o livro, por exemplo, de Esther. O rei vai dar um banquete de festividades. Quando o rei queria fazer alguma coisa, alguém queria dar prestígio para outra pessoa, chamar pessoas, era um banquete que era oferecido. Comida como algo representativo no meio do povo de Deus, diante de toda uma sociedade. No Novo Testamento, o milagre que houve ali no meio de uma multidão: pães e peixes. Alguns vão falar que foi daí que o McDonald's tirou o McFish, porque a gente tinha pão e peixe. Jesus, ele investia horas sentado às mesas em refeições. Inclusive ele foi acusado de glutão, de beberrão, porque ele sempre estava à mesa. Jesus no deserto, agora ele privado de comida, agora falando a respeito do jejum, da nossa dependência muito maior do Senhor do que de alimento, mas envolvendo comida. Tem gente na Bíblia que comia gafanhoto. E um dos últimos atos de Jesus, assentado com os seus discípulos, ele estava numa refeição. E ele estipula o maior exemplo e a maior representatividade daquele que seria o nosso maior e melhor alimento, a ceia do Senhor. Então ali ele convida: comam e bebam do meu corpo. Isso inclusive, né, só fazendo um parênteses aqui, que cristão foi acusado de canibalismo, justamente por causa dessas histórias aí de que pessoas comiam o corpo e bebiam o sangue de Jesus Cristo. Mas quando Jesus morre, ele ressurreto ao terceiro dia. Um tempo depois, alguns dias depois, ele aparece para os seus discípulos. Sabe o que ele pergunta para os seus discípulos? Depois do caminho de Emaús, aquelas pessoas que estavam ali no caminho com Jesus ficavam: meu Deus, aquele cara falando com a gente, que história é essa? Então Jesus simplesmente aparece no meio. Sabe qual que é a pergunta? Tem alguma coisa para comer?
Então eles dão peixe assado e favo de mel. Pensou que maravilha isso? Essa refeição que Jesus, depois de ressurreto, corpo glorioso, comendo peixe assado e favo de mel. Mas então a Bíblia termina não só em Apocalipse 19, que nós lemos aqui, mas Apocalipse 3, Apocalipse 19 falando que nós seremos convidados, bem-aventurados os convidados da ceia das bodas do Cordeiro, desfrutando de um banquete quando o noivo chegar para pegar a sua noiva, a igreja. Mas Apocalipse 3 também fala sobre isso, a Bíblia do início ao fim falando sobre alimentação, sobre comida. E uma hora dessa eu falando sobre comida, talvez já está... Talvez você não tomou bem o café da manhã, mas eu quero mostrar para você que a Bíblia é cheia dessas histórias de comida, de banquete. E o texto que nós temos fala mais uma vez onde Jesus estava sentado numa mesa diante de um banquete. Só para nós entendermos um pouquinho melhor, onde que Jesus estava dentro do seu ministério, Lucas tem algumas divisões muito claras para nós a respeito do ministério de Jesus. E ela então começa com um prólogo, no capítulo, nos primeiros 4 versículos, depois fala do nascimento e a infância de Jesus, logo em seguida a preparação para o ministério, e assim ele vai para o ministério da Galileia, e em seguida o caminho para Jerusalém, onde em Jerusalém ele já teria o final de toda a sua história, aqui na terra. Mas então é justamente nesse caminho para Jerusalém, onde nós estamos aqui no contexto dessa história, Jesus assentado numa mesa. Mas eu quero que você imagine toda a cena, e nós precisamos voltar aqui no início do capítulo 14. Olha só o que diz, versículo 1, capítulo 14. Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que estavam o observando, e ora diante dele se achava um homem hidrópico. E aí tem toda essa história. Interessante porque traz alguns detalhes aqui. Jesus estava sentado para comer pão na casa de um fariseu, um dos principais do fariseu, e era um sábado. E essa história de ser sábado, ela não é à toa que ela está dita aqui. Essa história começa bem antes, no capítulo 6, quando narra dos discípulos num sábado, colhendo espigas, debulhando aquilo com a mão e comendo. Eles foram acusados. Olha só, discípulos de Jesus aí, falando que são discípulos do rei, do mestre, comendo num sábado. Então Jesus tem que ensinar uma lição para aquele povo. Passam uns dias, Jesus cura a mão de um homem, e a história é a cura de um homem com a mão ressequida. Adivinha que dia que era? Sábado. Passa um tempo então, a gente está aqui agora no capítulo 13, uma mulher que tinha um espírito, estava possuída de algum espírito de enfermidade, ela andava curvada. Jesus então cura aquela mulher, ela passa a andar de forma ereta. Adivinha que dia era esse? Sábado. E por que Jesus estava falando isso? Justamente porque diante dele sempre estavam os fariseus, judeus, muito zelosos com a lei de Moisés, muito zelosos com o Antigo Testamento, e por isso, por causa desse zelo, eles esperavam a vida do Messias, dizendo: eu vou ser merecedor de estar assentado numa mesa também com esse Salvador, com esse Redentor que vem. E Jesus sempre vai dizer: olha, vocês estão pegados à lei, né? Não pode fazer nada no sábado? Vou curar gente no sábado. Meus discípulos vão comer no sábado. E agora eles estão assentados à mesa num sábado. E quem está diante deles? Um homem hidrópico, que sofria de hidropsia, que é acúmulo de líquido no corpo. De forma bem simplificada, né? Isso, acúmulo de líquido no corpo. E provavelmente aquele homem não estava sentado à mesa com eles, porque um fariseu, um judeu, diante das suas próprias leis, eles não se misturavam e nem tocavam, eles se orgulhavam por nem sequer tocar em gente doente, porque doente era desprezado diante da sociedade. Então provavelmente, se Jesus estava chegando ali naquela casa, um homem hidrópico, doente, está fora de casa, ali bem perto, então Jesus sentado, mas ele estava sentado não como um convidado de honra, mas porque as pessoas estavam observando esse Jesus, para tentar pegá-lo de alguma forma. E aqui, Jesus não pode deixar passar essas oportunidades. Quando ele faz essa cura, ele termina dizendo, alegrai-vos, ele termina dizendo: é lícito ou não é lícito curar no sábado? Eles nada puderam falar. Então, se o boi cair num poço, ou seu filho cair num poço, se for no sábado, você não vai tirar? Aqueles homens não puderam falar nada, porque era um sábado, Jesus ensinando alguma coisa para eles. Então, o tempo passa, e Jesus, assentado naquela mesa, começa a ver alguns procurando os principais lugares, os lugares de honra de uma mesa. E Jesus ali, como convidado, ele fala para o anfitrião daquela festa, daquele banquete, daquele refeição que eles estavam tendo, daquela ceia. Ele diz: olha, você não devia chamar esse tipo de gente aqui não, você tinha que chamar era pobre, você tinha que chamar era doente,
Porque esse pessoal que talvez vai querer alguma coisa depois de você e você vai ficar devendo a eles vão ficar devendo a você. Agora um pobre ele não tem nada que oferecer. Você devia chamar a gente de qualquer outro tipo, menos esse tipo. Agora imagina, ele falando isso para um anfitrião, que ele foi convidado, sentado numa mesa e falando, você não devia chamar esse povo aqui não. Porque tem gente que está procurando os lugares de honra, olha aqui quem que você está chamando, porque os primeiros serão os últimos os primeiros. Ele termina então essa parte falando a respeito disso, dessa honra, terminando dizendo, versículo 14, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te, a tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. E aqueles homens sabiam o que Jesus estava falando a respeito da ressurreição dos justos, porque como eles eram zelosos e conheciam muito bem o Antigo Testamento, quando nós vamos para o livro de Isaías, principalmente o capítulo 25, fala exatamente sobre isso, de ressurreição dos mortos, mas não somente essa história, mas de um banquete que haverá, onde estarão Abraão, Isaque e Jacó e os profetas, sentados em lugares de honra diante do Senhor. Aqueles homens conheciam muito bem o que Jesus estava falando, na ressurreição dos justos. Agora imagina o climão que estava naquela mesa, Jesus sentado, um monte de fariseu, gente procurando lugar de honra. Jesus fala, não devia ter sido chamado esse povo aqui não, devia ter chamado gente doente, porque eles não vão ter como te recompensar, a sua recompensa vai ser no reino dos céus. Dentro daquele climão, aquela coisa meio chata assim, né? Aí um levanta. Eu imagino, tento imaginar a cena, às vezes ele propõe um brinde, alguma coisa, ele grita, e o que o versículo 15 diz para nós, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele, com Jesus à mesa, disse, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Agora Jesus provavelmente vira para ele, vou te contar uma história, a respeito disso que você está pensando. E provavelmente aquele homem e todos aqueles que estavam à mesa devem ter aplaudido, falar, é isso aí, bem-aventurado, porque a gente vai sentar na mesa para comer pão no reino de Deus. Olha quem nós somos. Jesus fala, eu vou contar uma história para vocês. Eu vou corrigir talvez uma ideia equivocada que vocês estão tendo a respeito do reino de Deus e sobre o que é comer pão nesse reino, diante desse banquete. E o que eu quero então tem como objetivo mostrar para você o que é necessário para que nós possamos desfrutar desse banquete que nos é oferecido. E perceba que essa frase que foi dita aqui no versículo 15, aquele homem não estava errado. Foi uma afirmação errada? Bem-aventurado aquele que comer pão no reino dos céus, ou no reino de Deus. Isso aqui está errado? De forma nenhuma. Mas Jesus, conhecedor dos corações, aquele que sonda coração e mente, ele agora vai ensinar uma lição a respeito do que aqueles ouvintes entendiam de forma equivocada a respeito da sua presença no reino de Deus. Mas para que nós possamos entender melhor essa história, eu preciso mostrar para vocês o que é reino de Deus e o que é comer pão. O que essa história está querendo dizer para nós, o que a Bíblia fala para nós a respeito disso. Reino de Deus tem duas vertentes aqui para nós, duas maneiras de nós enxergarmos a mesma realidade. Uma é presente e outra é futura. O que esses homens estavam provavelmente se referindo a esse evento futuro do reino de Deus, porque havia a promessa em todo o Antigo Testamento em que viria aquele que reinaria para sempre, restauraria o reino de Israel. Eles esperavam por isso, falaram, quando isso chegar, agora sim o reino de Deus vai estar estabelecido. Nós somos um povo privilegiado, a gente é povo de Deus desde a antiguidade. Lembra que Isaías falava sobre isso, Abraão, Isaque e Jacó, os profetas, nós somos descendentes desses homens, de sangue desses homens, então a gente vai ter lugar nesse reino, e por isso que ele diz, bem-aventurado, porque ele estava olhando para esse aspecto futuro. Porém, quando nós vemos um pouquinho mais para frente, por exemplo em Lucas 17, tem um homem que pergunta para Jesus a respeito, quando virão essas coisas? Quando isso vai acontecer? Jesus fala, o reino de Deus, ele não é simplesmente algo material, visível como vocês estão pensando. O reino de Deus está em vocês. Esse aspecto presente, quando o reino de Deus, e nós entendemos assim, quando o reino de Deus é inaugurado com o nascimento de Jesus Cristo. Há alguns domingos eu falei isso para vocês a respeito do cântico de Simeão, quando nós temos ali um homem falando exatamente sobre isso, meus olhos viram, meus braços pegaram a salvação que foi prometida.
Foi entendido que esse reino foi inaugurado justamente com Jesus Cristo. E é nesse aspecto agora que Jesus vem corrigir a ideia daqueles homens. Mas eles falam também a respeito de comer pão no reino de Deus. E essa história aqui é belíssima. Porque eu fico imaginando a cena, aquele homem dizendo: bem-aventurado que comer pão no reino dos céus, no reino de Deus. Aí quando a gente vai para João capítulo 6, olha só o que Jesus diz, versículos 31 a 35. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O texto continua, o versículo 39, quando Jesus diz: a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei, eu, Jesus, o ressuscitarei no último dia. Versículo 58 termina essa sessão dizendo: quem comer esse pão viverá eternamente. Olha só, eu fico imaginando essa cena, né, de Jesus ali no meio daquele povo, falando: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Jesus falando: sabe quem é esse pão que desceu do céu? Vocês estão diante dele. Mas então, como eu disse para vocês, Jesus vem corrigir essa visão errada daqueles homens. E talvez se ele perguntasse para aqueles homens ali naquele momento, fala: quem que vai entrar no reino dos céus? Me diz, quem são esses que vão entrar? Provavelmente eles responderiam: nós que temos a promessa, que temos o sangue, nós que somos herdeiros, nós que guardamos a lei de Moisés, nós que temos as nossas leis, nós que não somos impuros, nós nem sequer tocamos nesse homem imundo que estava aqui há pouco tempo. Jesus então, quem vai ser excluído do reino? Provavelmente eles vão responder: mendigo, coxo, doente, publicano, cobrador de imposto, gentio nem se fala, né? Não vamos nem tocar no nome de gentio aqui, porque, né, já está fora há muito tempo, e esses que estão fora. Jesus diz: eu vou contar uma história, para mostrar para vocês, corrigir esse ponto errado na vida de vocês, o que está no coração de vocês pensando a respeito disso. Então ele monta essa parábola, ele conta essa parábola. Parábola é uma história nas quais Jesus fazia muito uso disso, de um recurso que ele trazia uma realidade espiritual, mas para algo que era visível e dentro da realidade daqueles homens. Então ele começa dizendo: ele porém respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A ideia de grande ceia aqui era algo grandioso, não era um jantarzinho para algumas pessoas, era algo grande mesmo. Aqui a ideia é de um mega jantar, talvez na tradução mais literal, que é um mega jantar que foi dado, e convidou muita gente. E isso aqui, dentro das linhas aqui, dá para a gente entender que isso aqui demandava tempo. Isso aqui, para você dar uma grande festa, isso aqui não é de um dia para o outro, simplesmente acontece. Eles tinham que ir atrás dos animais, tinham que ir atrás dos vegetais, de tudo que eles precisavam preparar, das mesas, de tudo que eles precisavam. Isso aqui demandava tempo, isso aqui era dispendioso, não só tempo, mas dinheiro também. Era caro para fazer algo assim. E ele convidou muita gente. Então ele segue: a hora da ceia, enviou o servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Venham, porque está pronto. Isso aqui me lembra muito as palavras de alguém que diz: está pronto, está consumado, está tudo preparado, podem vir. O próprio Jesus, quando disse as palavras está consumado, nos lembra muito a ideia dessa parábola dizendo: vinde, porque já está tudo preparado. Então, diante disso, eles começam a apresentar algumas desculpas dentro desse convite. E nós temos duas maneiras de olhar para essas desculpas que eles deram aqui. Talvez de maneira literal, ou de uma maneira um pouco mais figurada, de algo que era impossível de acontecer. E eu quero tratar das duas aqui para a gente ver um objetivo. Por que Jesus está contando isso aqui? E por que nós podemos entender das duas maneiras? A primeira delas é de uma forma literal e verdadeira, de histórias que foram narradas que eram realmente possíveis de acontecer, porque muitos vão falar que ela é impossível de acontecer. Mas olha só, o homem diz: a hora da ceia enviou o seu servo, vinde, e não obstante, todos a uma começaram a se desculpar, dar desculpas, excusar-se. Disse o primeiro: eu comprei o campo
e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. Essa ideia de campo aqui, e a palavra que nós temos, era algo grande, não era qualquer um que tinha dinheiro, falava, vou comprar um campo, vou lá ver, vou comprar, mas quem que compra um campo sem antes ir vê-lo? Sem antes saber que campo é esse? Quem mexe com terra aqui, você confiaria? Fala, tem uma terra vendendo ali, eu acho que é boa, você quer comprar? Quero, toma aqui meu dinheiro e outro dia eu vou lá, eu vou confiar, beleza. Ninguém faz isso. Mas vamos supor que isso aqui era real, esse cara realmente comprou aquele campo de maneira inesperada, mas ele diz, olha, sinto muito, né, eu comprei esse campo, eu vou lá. Segunda desculpa, outro, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo que me tenhas, mais uma vez. E não era comum alguém ter dinheiro para comprar 5 juntas de bois, isso aqui era muita coisa para aquele tempo. Mas vamos supor que isso aqui era real. Mas agora, quem que compra 5 juntas de bois e vai experimentá-las depois? A mesma coisa. Você fala, tem um gado bom para te vender, quer comprar? Quero. 5 juntas. Uau, é muito dinheiro, não é? Então toma aqui esse dinheiro, depois eu vou lá ver que gado é esse. Ninguém faz isso. E por fim, vem aquele que diz, casei-me e por isso não posso ir. Não era tão simples casar e falar, eu me casei, né? Não posso ir. Isso aqui era algo programado, mas vamos supor que isso aqui aconteceu mesmo. O que nós estamos vendo aqui são realidade de pessoas dando desculpas para não cumprir o compromisso delas. Mas vamos pensar de uma outra forma que isso aqui é realmente impossível de acontecer. Eu disse algumas coisas para vocês, era impossível. De alguém simplesmente comprar um campo e sem sequer conhecê-lo. Era impossível alguém comprar esse tanto de boi, tanto de cabeça de boi aqui, sem experimentar antes. Era impossível alguém se casar dessa maneira e sem que alguém o convidasse e você aceitasse de primeira vez, e depois falasse, não vou não, porque eu casei tem pouco tempo, né? Eram desculpas que mostram exatamente o que estava no coração daquelas pessoas. Mas também, para nós entendermos melhor o que está passando aqui, nós precisamos entender um pouquinho o contexto cultural. Por que essa história de fazer um convite? Perceba bem, a ideia que nós temos aqui é alguém que fez um convite, essas pessoas anteriormente já estavam cientes, e quando tudo estava pronto, o servo vai para confirmar, fala, olha, pode vir, lembra daquele convite? Está pronto. E esse segundo convite, na verdade é uma confirmação, aquelas pessoas começam a excusar-se, a dar desculpas. Isso para nós não fica tão real, mas eu quero mostrar para vocês qual era o contexto aqui. Porque esse duplo convite, ele está dentro de um contexto de vergonha e honra dentro daquela sociedade. As refeições eram e são uma forma de organização da sociedade. A vergonha e honra eram muito mais explícitas no mundo antigo do que para nós hoje. E refeição fazia muito dessa parte. Nós temos basicamente 3 maneiras de enxergar e entender a cosmovisão do Antigo Testamento, que fazia parte aqui do Novo Testamento, como as pessoas viam essas relações sociais, as relações com o outro. O primeiro delas é de culpa e inocência, segundo, de medo e poder, e a última, a terceira, de vergonha e honra, que é o contexto que nós temos aqui para entender um pouquinho melhor. Só explicando rapidamente aqui, o que é isso? De culpa e inocência. É interessante como em Gênesis capítulo 3, quando tem a queda do homem, nós vamos encontrar essas 3 perspectivas presentes. Por exemplo, em Gênesis 3:7, quando diz, então os olhos de ambos foram abertos e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram folhas de figueira e fizeram coberturas para si mesmos. O que é isso aqui? Vergonha, culpa. Eu vou explicar a diferença para vocês. Então depois, versículo 10 diz, eu ouvi você no jardim, tive medo porque estava nu, o homem respondendo para Deus. Então eu me escondi, medo de Deus e vergonha por causa da sua culpa. A ideia que nós temos de culpa e inocência, isso faz muito parte do nosso mundo aqui. Aquilo que é certo, e se você cumpre aquilo que é certo, cumpre a lei, você é inocente. Se você não cumpre a lei ou descumpre a lei, você é culpado. Isso para nós faz muito sentido, porque nós temos leis que nos fazem agir e caminhar dessa maneira. Mas também nós temos a questão do medo e do poder, que tem a ver com relações divinas, com algo mais espiritual. Porque o poder, por exemplo, a gente entende por que pessoas fazem sacrifícios, ou faziam sacrifícios para acalmar os deuses. Porque era essa história daquele que é poderoso, e nós temos medo de ofendê-lo.
Então nós temos isso muito na Bíblia, muito dentro do contexto bíblico. Pega, por exemplo, Elias e os profetas de Baal, eles oferecendo sacrifício dentro daquela história toda, para acalmar os deuses, para mandar fogo, água, chuva. Essa história que nós temos aqui dentro desse contexto. E o último, que é de honra e de vergonha. Isso é muito claro hoje, por exemplo, dentro de um contexto oriental. Não é simplesmente a questão de ser culpado ou inocente, mas aquilo que é honroso. Provavelmente muitos aqui já viram aquele filme O Último Samurai. Quando um daqueles homens lá, ele tira a sua própria vida pela sua própria espada. Ele não deixa que ninguém outro mate. E as outras pessoas respeitam esse rito, porque dentro daquela cultura é de vergonha e de honra. É aquilo que é honrado, e se alguém faz algo para desonrar a família, isso traz uma vergonha tremenda para dentro de todo um clã, de toda uma família, de toda uma sociedade. Esse é o ponto de vergonha e honra. E é justamente nesse contexto que nós temos esse convite que foi feito. Não é simplesmente dar uma desculpa, falar, eu sou culpado, não sou não. Mas essa história de ser honrado e ser desonroso. E isso foi extremamente desonroso e trouxe vergonha para aquele homem que chamou. Para aquele homem que fez o convite. Porque as pessoas aceitaram, agora recusaram o convite que já havia sido aceito. Isso era completamente vergonhoso, desonroso para uma pessoa. Eu estou falando isso aqui para vocês entenderem o peso que Jesus está trazendo aqui, diante de recusar um convite. Não é simplesmente a gente falar, vamos lá para casa, falar, vou ver e te falo. Para nós aqui é simples, você marcar um compromisso e surge outra coisa, falar, desculpa, vamos remarcar. Para o oriental não. Se você deu sua palavra, acabou. Aquilo basta. Agora, dentro desse contexto, aqueles homens se recusam a aceitar e ir para aquela festa. E olha que interessante, que essas coisas não eram pecaminosas em si. Um estava cuidando das suas posses, estava cuidando do seu território, e ter terra, isso não é problema. O outro estava cuidando também de alguma das suas posses. Boi, isso não é problema não, ter suas posses. E o outro estava cuidando da sua família, estava recém-casado, falou, olha, eu vou ter que ficar em casa. Porém, Jesus olhando o coração deles, ele fala algo extremamente assim, se era absurdo alguém recusar esse convite, ele fala algo muito mais absurdo agora, porque ele diz, depois dessa recusa, voltando o servo, contou tudo ao seu senhor, então irado o dono da casa disse, sai depressa para as ruas, becos, traz aqui os pobres, aleijados, cegos e coxos. E aquele homem sai, chama, volta, fala, Senhor, já fiz isso e ainda tem muito lugar aqui. Ele fala, agora sai e obriga esse povo tudo a entrar, esse tipo de gente, tudo a entrar aqui. Ele termina essa história dizendo, porque vos declaro. E aí, a história não é só que ele estava contando uma história, mas ele traz uma aplicação muito prática aqui para aquele povo. Quando ele diz, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Isso aqui era algo absurdo. Se era absurdo alguém rejeitar um convite por causa desse contexto de honra e desonra, de vergonha, muito mais absurdo era alguém convidar esse tipo de gente. Lembra que eu falei para vocês que um fariseu se orgulhava de nem sequer tocar, nem passar perto, sequer, por exemplo, de um samaritano? Jesus tem que contar mais uma história sobre o samaritano? Esse era o tipo de honra, o tipo de orgulho que um fariseu tinha. Ele diz, nenhum desses que foram convidados vai participar da minha ceia. Então, diante dessas histórias, o que nós podemos trazer para nós como realidade, aplicar isso dentro da nossa vida? Essa história de chamar um povo para uma grande refeição, isso é lá do Antigo Testamento. Vamos voltar para Isaías, por exemplo, capítulo 55, que fala a respeito disso. Um grande banquete, um convite para um grande banquete. E esse banquete é caracterizado por tudo aquilo que Cristo conquistou por nós naquela cruz. Comunhão com Deus, vida eterna, habitação do Espírito, todas as obras da salvação, como justificação, fé, arrependimento, adoção, consolo, força para suportar as aflições, amor imensurável, fazer parte de uma família imensa, dentre tantas outras. E o melhor de tudo é que quando Cristo voltar, nós poderemos desfrutar da sua presença, da glória de Deus por toda a eternidade.
É esse banquete que nos foi oferecido. Mas então, diante dessa história que nós ouvimos, quero perguntar para você em primeiro lugar: onde você tem procurado saciedade para a sua alma? Cristo é aquele que convida a tomar assento na mesa e comer deste pão. Aquele convite ainda continua. Renda-se ao Senhor. Você só encontrará satisfação nele, você só encontrará deleite nele, você só encontrará paz e descanso nele. Qualquer pessoa que rejeita Jesus nunca experimentará o céu. Qualquer um que rejeita Jesus Cristo nunca experimentará a celebração que Deus preparou no céu para aqueles que amam o seu Filho. O Evangelho é o convite de Deus. Dê uma olhada nas desculpas que você tem apresentado para não se render a Jesus Cristo e que acabarão por excluí-lo da maior oportunidade que já foi te dada. Eu imagino que todos nós gostaríamos de ir a esse banquete. Imagine que alguém, você, um morador de rua, com fome, sujo, e chega uma limusine e te convida para um banquete. Ele fala: olha, meu patrão mandou te chamar aqui e eu vou te dar uma festa para você hoje. Você vai poder comer do que quiser, lá tem muita coisa. E você começa: poxa, mas eu não tenho nada para oferecer, não tenho dinheiro para pagar, eu estou sujo. O que eu tenho para oferecer em troca? É exatamente esse o ponto em que Cristo espera de nós. Quando Ele te convida para esse banquete celestial no qual nós podemos participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo, o que você tem que fazer é: eu não tenho nada para oferecer. Olha para mim, doente, pobre. É por isso que Jesus vai dizer: bem-aventurados que os humildes de espírito, porque reconhecem que não tem absolutamente nada para oferecer para o Senhor. E é desse banquete que Ele te chama para desfrutar. Renda-se ao Senhor. Segundo, sonde o seu coração para ver se não há presunção, assim como aquele homem que afirmou de forma equivocada que estaria comendo pão no reino de Deus. Provavelmente aqueles homens, aqueles fariseus ouviram a história e pensaram: que história é essa que esse Jesus está contando? Quem que vai recusar o convite dessa forma? Por que ele está contando uma história tão esquisita? E Jesus estava falando exatamente sobre eles que rejeitaram o Cordeiro Pascal. E talvez essa mensagem está falando exatamente sobre você, achando que vai desfrutar desse banquete, mas talvez Jesus está dizendo para você: eu vou te corrigir numa parte aqui, que eu acho que você está errado, achando que é por você, achando que é porque você faz parte dessa igreja, achando que é porque você tem doutrina, tem teologia, porque você faz parte de um grupo seleto de pessoas. Deus está dizendo: arrependa-se, porque nenhum daqueles vai entrar na minha ceia. Sonde o seu coração, confesse os seus pecados ao Senhor. Muita gente tem dito que está próximo ao Senhor, mas o coração está longe. Mais uma vez eu te digo: renda-se, renda-se. Tem muita gente achando que está participando desse banquete, mas está se esbaldando nas alfarrobas dos porcos, usando a linguagem aqui do filho pródigo. Tem gente que tem se deliciado com as finas iguarias do mundo, com tudo o que ele tem para oferecer, achando que porque está sentado à mesa de Jesus, vai fazer parte desse reino. Sonde o seu coração. Salvação é gratuita, Cristo já pagou, porém, ela não é sem custo, porque logo em seguida, quando a gente vai para o contexto posterior, nos versículos posteriores aí, versículos 25, ainda no capítulo 14, versículos 25 a 27 diz: grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, a mãe, a mulher, os filhos, irmãos e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser
meu discípulo. Olha só ele rebatendo a história daquele camarada que diz, daquele homem que disse: eu casei, não vou ficar junto com o Senhor não. Se alguém vem a mim e não se aborrece de tudo isso, não pode ser meu discípulo. Depois ele continua: e qualquer um que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Versículo 33, assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Participar desse banquete, ele é de graça, porém não é sem custo. Ser discípulo de Jesus, de forma verdadeira, não é sair fazendo procissão por aí celebrando isso. Não é simplesmente sair anunciando essa história do corpo de Cristo, mas é viver de forma plena isso. É ser discípulo de Jesus, negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Não é viver para você, é mortificar o seu eu todos os dias, porque agora nós temos um Senhor. Se nós pertencemos a esse reino, nós temos um rei que governa sobre nós. Não é a sua vontade mais, mas é a vontade do seu rei. E por fim, para a gente terminar, você foi chamado para levar essa mensagem. A história de um servo que saiu a anunciar essa história: está pronto, venham. A responsabilidade é minha e sua, de anunciar esse banquete, de gente que acha que está, como eu disse para vocês, aí aproveitando o mundo e se esbaldando, mas num caminho que leva à morte, morte eterna. Você e eu somos convidados, não, nós somos conclamados a levar essa mensagem para aqueles outros que estão de fora. Você hoje, ao tomar a sua refeição, no almoço, grande banquete que você vai desfrutar, que alimenta o seu corpo, lembre-se dessas palavras, que muito mais importante é você participar desse banquete celestial, espiritual, no qual Cristo nos chama.